presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Essa frase de Carlos Drummond de Andrade fala da vida, fala do bonito da convivência, fala da arte. O teatro é a potência do coletivo. Para contar uma história, muita gente precisa dar as mãos. Nas telas também, e também na música e nas outras manifestações artísticas. O Arena de hoje recebe dois grandes atores, talentosíssimos, que brilham no palco com o espetáculo O Formigueiro. Sejam bem-vindos, Rodrigo Fagundes e Lucas Drummond. E tem mais, recebemos o autor que une tradição e ousadia na dramaturgia brasileira, responsável pela nova versão de Dona Beija e por outros grandes sucessos, Daniel Berlinski. E no terceiro sinal, completando esse encontro, um dos artistas mais influentes da música atual, considerada a voz brasileira mais ouvida no mundo, estamos falando de Ziba. Ainda vai levar um tempo pra fechar o que feriu por dentro. Natural que seja assim, tanto pra você quanto pra mim. Ainda leva um na cara pra gente poder dar risada. Assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade. Não vou dizer que foi ruim, também não foi tão bom assim. Não imagine que te quero mal, Apenas não te quero mais, não te quero mais, não mais. Começando mais um Arena dos Saberes, é uma honra entrar na sua casa, fazer parte da sua vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, por estar com a gente. Esse projeto lindo aqui, a gente grava nesse espaço maravilhoso, que é o Teatro de Arena do Sesc Copacabana, com essa plateia que é sempre incrível. E recebendo esses dois grandes atores que resolveram trazer um formigueiro pra gente. Exatamente. O que é isso, gente? Que peça é essa? Ai, quer começar? Eu começo. Você que é mais dono do projeto. A culpa é dele. A culpa é dele? Tô muito feliz. Bom, o Formigueiro é um texto do Thiago Marinho, que também assina a direção do espetáculo, é um ator, um jovem ator contemporâneo meu, né? Nós trabalhamos juntos há muito tempo. Esse é o terceiro projeto que a gente idealiza juntos. Quais são os outros? A gente fez o Tudo que Aflora em 2016, que foi um projeto que a gente criou juntos, foi com texto da Luísa Prado, com direção do Daniel Hertz, a gente estreou no CCBB do Rio, depois viajamos. Depois a gente escreveu junto O Pescador e a Estrela, que era um musical infanto-juvenil, que trazia a questão da arte inclusiva para a cena. A gente criava uma metáfora sobre o amor, dizendo que o amor, como todos os sentimentos, não pode ser visto, só sentido. E aí a gente fazia essa metáfora com a questão de um personagem que era apaixonado por uma estrela sem nunca ter visto essa estrela, né? Ele era um personagem cego e a Nossa, gente que bonito trazia essa questão da acessibilidade. linda, né? Era um projeto de arte inclusiva, a gente tinha artistas com deficiência visual envolvidos na equipe e no elenco do espetáculo. E por fim, agora, O Formigueiro, que é o primeiro texto adulto do Thiago. Ele escreveu esse texto durante a pandemia, me apresentou, falou: tem um personagem para você topa produzir? Eu falei: topo. E aí lá se vão 5 anos, a gente levou 5 anos para levantar esse projeto e agora estamos aí apresentando o espetáculo com o Rodrigo no elenco junto comigo. Rodrigo, e é uma coisa que se passa no aniversário da mãe da... É uma reunião de família. É uma história de 4 irmãos, né, na verdade. 4 irmãos. Porque os 3 presentes e uma aqui, né, por telefone, vamos dizer assim, sem Se dar é uma spoiler. reunião de família, já é complexo. Já é complexo, Sempre. já é a tal da lavação de roupa que a gente costuma falar. E eles se reúnem para celebrar o aniversário da mãe que está nos estágios finais do Alzheimer. E a peça, assim, quando chegou o texto para mim, eu fiquei muito emocionado, porque, assim, é um espetáculo que te pega no coração, ele vai tocar, cada pessoa aqui vai se identificar com alguma coisa, porque é família, sabe? Seja sua família de sangue, sua família de afinidade, de coração, não interessa, é a intimidade,
aquela coisa exagerada do convívio, das brigas, do Porque amor. Cada irmão é sempre de um jeito. Cada irmão é sempre de um jeito, cada um. um abre. O meu personagem, ele meio que abriu mão da vida para cuidar da mãe. Então ele fica no apartamento para cuidar dela. Aí vem os irmãos, né? O Lucas é o irmão caçula, que tá fora durante quase uns 2 anos, já mais de um ano fora. Ele não visita a família. Ele vem visitar a família, depois ele ficou 2 anos sem ver a mãe, deixou ele comigo, cuidando. E tem a Roberta Brisson, que faz a Joana, que é a irmã mais assim, vamos dizer assim, que ela tá ali, mas não tá, sabe? Assim, qualquer coisa, ela prefere ajudar fazendo um cheque e deixando o problema ali, entendeu? Ela paga o problema. E tem o marido, que é o Diego de Abreu que faz, que é o Cláudio Márcio, que é um cara que se envolve vamos dizer, em falcatruas, né? Que é uma surpresa no meio do espetáculo também. Então tem essa coisa da família da lavação de roupa. E a mãe ali presente, né? A mãe está presente de uma forma muito bonita no espetáculo, porque tem uma cadeira de rodas com um chale que representa essa mãe. E como fala de Alzheimer, uma coisa que o Thiago sempre fala, essa coisa a presença da ausência. Presença da ausência. Então, vai botar alguém ali na cadeira, foi uma coisa que eles discutiram muito, a gente, durante o processo de ensaio. A cadeira sozinha, com um chale, é tão forte, é tão assim, é tão emocionante. As pessoas que vão assistir falam, gente, parece que eu vi o tempo inteiro uma senhora sentada ali. Então, assim, é um espetáculo para a família toda, a gente sempre fala isso, né? Que reúne, assim, elementos de comédia, de drama, de novela, porque tem uma coisa de melodrama, de revelações. As pessoas acompanham como se fosse uma novela. As pessoas vão assistir, juro, gente, elas ficam assim, acontece uma coisa, não acredito. Ah, meu Deus. Eu sabia. Eu não falei. Mas essa, é a Beth muito Faria forte. foi muito legal. A Beth Faria foi maravilhosa. assistir, e no final do espetáculo ela estava sentada na segunda fila, assistindo o Glaucio Gil. E aí ela, no final, tem uma grande revelação. A Beth da segunda fila falou, mas essa agora? E a gente escuta tudo, estava muito perto. É muito, assim, eu estou muito feliz de ter sido convidado por eles, que são meus amigos, são atores, artistas que se produzem. Então, assim, tem essa admiração, né, que a gente tem já um pelo outro. E um projeto que o boca a boca, o teatro, a receita do teatro é o boca a boca, né? Isso é muito legal, né? Quando as pessoas as saem, pessoas vão querem voltar, querem trazer outras pessoas, querem leva divulgar, o amigo, a amiga, a pessoa, para ver a reação da pessoa. Então, a gente está tendo essa sorte, assim, de ter essa estrada linda com o formigueiro. Seu personagem é cômico ou não? Ele eu chamo. Pra mim, ele é trágico, mas aí é que tá a graça. Até quando eu entrei aqui, todo mundo brincando comigo, falando olha a faca, até olha a faca que eu fazia, pra mim, ele era trágico. Eu acho que a comédia e a tragédia, elas estão muito ligadas, né? E quando a gente faz uma coisa muito engraçada, você tentar fazer graça, não vai dar certo. As pessoas vão sacar, tá querendo aparecer, tá querendo... Se você faz uma coisa séria... Autêntica, verdadeira, séria, gente, né? isso é humano. A gente fica curioso para saber a vida do vizinho. Por que novela faz sucesso? Né? Porque a gente acompanha a vida dos outros da janela. E é uma sensação, né? que o público fala pra gente, né? Parece que eles estão realmente olhando pelo buraco da fechadura, sabe? Acompanhando essas picuinhas, essas rivalidades que acontecem entre os irmãos durante o desenrolar da peça. E essa coisa do politicamente correto, incorreto também no texto, a gente, né, algumas coisas a gente, meu Deus, será que a gente fala será isso, que a gente não pode fala falar isso? Será que não Mas pode? são irmãos. Eles têm intimidade. Então, assim, tem hora que vem umas lapadas, assim, que você vê... As pessoas, meu Deus! E, sabe? As pessoas... e vem uma risada, e vem um choro. A gente escuta muita gargalhada e muito suspiro na plateia. É muito, assim... É uma experiência, gente. E tem uma coisa muito interessante que é a constituição da família, né? Se a gente pegar na psicanálise, pegar a visão de Freud sobre família, os maiores traumas estão ali, né? É o seu telhadinho de vidro. Sabe? Cada um tem uma revelação, uma descoberta. Nem todo mundo é muito bom. É aquela história, né? Nem todo mundo é muito mal, tudo muito bom. Tem escolhas que você tem que fazer na vida. Às vezes você tem que, né? Que às vezes envolve mentiras ou coisas que você não fala de cara, que você segura. E tem uma hora que o caldo entorna, né? E no espetáculo acontece exatamente isso. É uma montanha-russa de sentimentos. Eu acho que uma coisa muito legal que o texto do Thiago traz é que não tem um personagem que é só bom e um personagem que é só mal. Todos são bons e maus, todos têm o seu lado bom e o seu lado ruim. E essas revelações, né? A gente vê muito a plateia assim, agora eu tô do lado dele. Aí, de repente, muda completamente o jogo, vira o jogo e a plateia, não, agora eu tô do lado do outro. Não, agora eu tô do lado dela. Então, eu acho que isso também é legal, porque eu acho que as pessoas também se identificam muito com isso. E como é que o tema do Alzheimer é tratado? Ou ela só tá com Alzheimer e vocês não... A gente traz o Alzheimer, na verdade, como um pano de fundo para essa história, né? Eu diria que a peça é uma peça sobre as relações familiares, acima de tudo. E a gente traz o tema do Alzheimer como pano de fundo, centrado nessa figura dessa mãe,
mas focado, na verdade, nas pessoas que estão no entorno. Porque não é sobre o doente a peça. A peça é sobre como uma doença sem cura, né? Uma demência como o Alzheimer, que inclusive é o tipo mais comum de demência no Brasil, como que essa realidade transforma a vida das pessoas que estão em volta da pessoa que está doente, das pessoas que estão cuidando, como que os filhos passam a se tornar pais, né? E como que essa família, essa dinâmica familiar tem que se reestruturar quando, inclusive essa é a metáfora do formigueiro, né? O título da peça faz uma alusão a isso. Porque num formigueiro, todas as formigas obedecem a uma certa hierarquia, né, É a que é abelha seguida. rainha, Exatamente. a formiga rainha. A formiga rainha. E quando a formiga rainha perde a liderança por algum motivo, ela não pode mais liderar, as formigas todas entram em colapso e o caos se instaura. Então essa é a metáfora que o texto do Tiago traz. E como cada personagem encara a situação que a mãe tá. Uns com mais compaixão, outros mais frios, outros já desistiram. O personagem dele tem uma hora que fala, não, mamãe tá morrendo. Mamãe já foi, ela é um vegetal. Coisas duras, assim. Eu falo, que isso? Não, eu quero cuidar dela. Ele é o filho que ficou, né? Ele é o filho que ficou cuidando da mãe e que também não quer se desfazer desse laço. Por que você quer cuidar dela? Eu falei, eu não sei. Porque eu vejo ela assim, eu penso que um dia eu posso estar na mesma situação que ela e não vai ter ninguém para cuidar de mim. E já que ela tem, eu não acho que ela mereça ficar sozinha. Então, isso é uma fala no texto da peça, que eu falo pro personagem dele e da Roberta. E eles não entendem muito. Ele que foi viajar, não deu bola, não estava nem aí. Ele, na verdade... A Roberta querendo dar o cheque. Ele tem uma... O meu personagem, na verdade, ele saiu de casa porque ele viveu um trauma muito grande na infância e ele quis, de alguma forma, tentar se desvincular dessa situação. Mas foi uma coisa que ele nunca abriu para os irmãos. E ele vai abrir nesse encontro. Então, na verdade, no início, você até enxerga esse personagem como, mas peraí, por que ele foi embora? Por que ele abandonou esses irmãos? A gente sabe, né, que ele tem uma situação de saúde mental delicada, mas aos poucos você vai entendendo o que aconteceu com ele e por que ele precisou deixar essa família um pouco de lado para conseguir sobreviver. É um sobrevivente. Acho que todos os personagens são meio sobreviventes nessa peça. Né? E é tão legal essa história de você não ter um antagonista específico, né? Que eu acho que é da inteligência do texto, você deixar a pessoa que está lá no palco decidir. Esse que está certo, esse que está errado, não esse que... Porque, na verdade, a gente está vivendo um tempo de muito maniqueísmo, né? Ou bom ou mal. E não é bem assim. Exatamente. Talvez naquela circunstância você fizesse coisas semelhantes a uma pessoa que você está julgando hoje. Exatamente. É que você não está na circunstância daquela pessoa. Você não sabe o que ela sente dentro dela, por que ela tem essas reações, né? E é muito legal ver, assim, quando a gente conversa depois com o público sobre o espetáculo, como as pessoas têm posicionamentos diferentes em relação a isso, né? Em relação, por exemplo, à situação do personagem do Rodrigo, que tem uma revelação também que acontece no meio do espetáculo. Tem gente que fica do lado dele, tem gente que fica contra ele, tem gente que fica a favor do meu personagem. Então, assim, é interessante também ver como as pessoas vão reagindo por conta dessas relações, dessas situações familiares que os personagens vivem. E vocês que amam o teatro, é uma coisa tão maravilhosa a gente imaginar que é o mesmo texto todas as noites, né? E que as reações são completamente diferentes. Total. E aí as reações diferentes fazem com que vocês também fiquem de uma forma diferente, dizendo aquela mesma coisa, ou sentindo ou descobrindo coisas. Além das descobertas na sala de ensaio, que já é uma coisa riquíssima, né, do artista, mas o fazer a peça, o estar ali, o começar a vir uma outra coisa do sagrado mesmo, né? O teatro é sagrado, que de repente, nossa, tinha pensado nisso. Essas descobertas, né, durante uma temporada também é uma coisa incrível. Isso é realmente fantástico. Tem uma coisa legal que eu acho nessa peça, que assim, André Beltrão que fala isso, né? Denise Fraga também fala isso, que a comunhão que se estabelece ali, né? Quando um começa a rir, ele incentiva o outro a rir também. É engraçado como a gente, às vezes, pega plateias que parece que elas começam mais tímidas e conforme um espectador vai dando a risada, vai puxando a risada do outro também, sabe? E isso, como você falou, isso molda completamente o nosso espetáculo, né? Molda também como a gente vai reagindo à presença da plateia ali, né? É as nossas emoções também, né? Que cada dia você fazer a mesma coisa, que não é a mesma coisa. Nunca. Às vezes uma emoção vem mais forte, tem dia que vem... Você está sentindo uma coisa... Eu tenho muito isso. Às vezes tem dias que eu estou muito emocionado com algumas coisas que eu falo. Tem dia que eu passo a intenção... Mas aí eu começo a me criticar, meu Deus, hoje, por que eu não senti tanto? Porque ao mesmo tempo eu descubro coisas novas e isso vai acontecendo com todos nós, assim, é uma coisa... E essa resposta do público, como é muito... ao vivo e muito perto, assim, essa resposta do público é muito interessante, assim, é muito estimulante pra gente.
Porque outro dia teve tinha uma cena lá, uma cena mais engraçada, assim, de humor físico, inclusive, que as pessoas estavam rindo muito, e tinha uma risada específica na plateia, que aí... Aí a gente escutou do palco, a Magal fez... Aí ela, ué, não pode rir, não? E a gente tem a quarta parede, a gente não fala com a plateia, a gente segura a onda, o espetáculo não permite sabe, esse avanço no público. Então a gente tem que segurar a onda, porque dá vontade de rir. Eu tenho riso frouxo. Disso, né? Total, Você se alimenta total. disso. Gente, e a gente gosta disso também. Mas eu fico segurando. A Roberta tem riso frouxo. A gente fica, às vezes, no máximo você faz assim, quando tem uma coisa diferente, você faz assim, ó. Sabe, você dá uma olhada pro colega e bora, continua. Porque vocês estão ficando mais velho, eu tô ficando riso frouxo. Tem hora que eu... Tem hora que eu não aguento, tem hora que eu fico... Sabe? Aí você incorpora o sorriso na peça, eu tô falando né? fazendo... Sabe? É divertido, gente. É emocionante. Esses dias eu vi num velório um ministro estava fazendo, né, uma encomendação e tal, e aí ele fez uma frase, falou uma coisa assim, não, porque para ir para o céu você tem que fazer isso, tal, e uma senhora sentada falou, eu discordo. Pronto. Aí teve um acesso, eu discordo, assim, sem cerimônia nenhuma, né? Tipo assim, na minha idade, esse homem encomendando, dizendo uma coisa que eu não concordo, o que eu vou dizer, né? Tem formigueiro em todo lugar. Meninos, obrigado pela presença de vocês. A gente vai dar o serviço aí. Obrigado. Sucesso sempre, uma honra ter vocês aqui. Daqui a pouco a gente volta. Fiquem ligados, um rápido intervalo. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. É preciso um bocado de tristeza, Senão não se faz um samba, não. Eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Ponho fé na fé da moçada que não foge da fera, enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade e constrói a manhã desejada. Vamos aplaudir nossa banda, Beto Bonfim, Eduardo Simões, André Poiá, Julie, André Torquato, Laura, nossa maestra. Bem, todo segundo sinal a gente dá uma dica de livro. Isso aqui é uma edição muito legal, é uma coleção da editora Vozes. Esse livro chama 10 lições sobre Hannah Arendt. Quem foi Hannah Arendt? André daqui a pouco nos explica um pouco sobre a vida dela. A Hannah Arendt é uma grande pensadora, uma grande filósofa alemã, que tem uma obra belíssima sobre a condição humana, sobre a compaixão, sobre o respeito, sobre a banalidade do mal. E é um livro, e assim, não é, para quem não estuda muito filosofia, a leitura direta da Hannah Arendt não é tão simples, mas a leitura desse livro é bem simples, é bem legal e dá para trabalhar com alguns conceitos interessantes de Hannah Arendt. Fica aqui a nossa dica para vocês. E eu quero agradecer a presença da plateia, o pessoal de Vaz Lobo, Posse, Nova Iguaçu, Alcântara, Ricardo Albuquerque. E desse cara brilhante que é o Daniel. Seja bem-vindo, uma honra te receber aqui. Obrigado. Deu uma pausa na escritura de Dona Beija para vir para a Arena dos Saberes. Coisa boa, Daniel. Sim, sim. Sempre bom conversar contigo. Tá vendo? É. De onde veio Refazer Dona Beija? Uma história do século XIX, que foi um grande sucesso quando foi contada já, né? Sim. Maitê fez o papel da Dona Beija. Manchete, né? TV Manchete, TV Manchete. 1986.
Eu não Maite sou dessa Proença. época, mas assim, de leitura... Eu assistia a novela, eu tinha uns 10 anos, e eu conseguia assistir a novela escondida da minha mãe, né? Era proibida na Era época, proibida. né? Mas era um sucesso imenso. Completo. Tal. Nunca esqueci a novela. E por que você resolveu trazer isso agora? Verdade, assim, o projeto não era meu. O projeto foi um projeto da Floresta. E aí eu fui convidado pelo Silvio de Abreu e pela Mônica Albuquerque para assumir a autoria do projeto. E aí eu precisei exatamente procurar o que me linkava no projeto, né? Como eu ia entrar e contar aquela história da minha maneira. E aí eu remeti direto à novela da Maitê, e as memórias que eu tinha afetivas com a novela. E aí eu falei, ok, a gente tem lá uma história de um empoderamento de uma mulher, né? A Beija da Maitê era uma mulher à frente do tempo. Eu falei, como contar isso agora, em 2026? Eu falei, uma mulher à frente do tempo, o feminino se empoderando. E aí eu comecei a investigar o feminino em todos nós, homens e mulheres, né? Porque hoje a gente já começa a trabalhar um pouco a coisa do feminino e masculino em cada pessoa, e aí foi a partir dali que eu comecei a... Aí eu mergulhei na novela, aí o projeto virou meu. E tem uma coisa legal, né, Daniel? Assim, primeiro que a figura dela tem uma parte que é histórica, existiu, Sim. e tem toda uma parte que ou foi inventada ou era tanta história sendo contada sobre uma mesma pessoa que era difícil saber o que era real, o que não era real. O que era real é que ela talvez tenha sofrido de amor, e a volta dela, e o poder que ela tinha numa sociedade que era uma sociedade machista. Sim. A sociedade é machista ainda hoje, Sim. mas era mais machista ainda, e ela conseguiu ser autêntica nessa sociedade, né? Sim. E, na verdade, o que se tem sobre ela de registro histórico é muito pouca coisa. Eu fui para Araxá, eles me deram meia página, é tudo o que se tem sobre ela. O nome completo, o nome da filha, uma das filhas não tem pai, a outra é um padre, e ninguém sabe se é um padre porque era pai da menina, ou se ele batizou a menina para ela para ela não ficar sem pai. Então, assim, não se sabe muito sobre ela. Então, o que se escreveu sobre ela depois já é uma mitificação. Eu acho que tem um pouco a ver com isso que você falou. Assim, as pessoas falavam sobre ela, né? Então, a gente já tinha ali as fake news desde aquela época, né? Então, o que se falava sobre ela vai ficando, e aí alguém escreve sobre isso, já aumenta um pouco, aumenta. E aí isso para a gente foi desafiador, né? Libertador, mas desafiador. Então, assim, eu sabia que eu não estava falando exatamente de uma figura que existiu. Estava falando num mito que foi feito sobre ela, né? Mas um mito que teve um significado. Eu acho tão interessante isso, a gente pegar essas figuras, né, históricas, que você olha, né, tinha Chica da Silva, uma figura histórica, você olha para aquilo, ou a história de amor de Machado de Assis e Carolina, você não sabe as entranhas daquilo, mas aquilo foi tão importante, tão significativo, que depois de tantos anos, né, você está refletindo, repetindo aquela história, que tem a beleza da universalidade disso, né? A gente continua com o tema de pessoas que sofreram de amor, se reconstruíram pelo amor, que foram abandonadas ou não, ou que sofreram muitos preconceitos, porque quando ela volta, né, para Araxá, ela sofre muito preconceito com aquilo. O que ela foi fazer em Ouro Preto, que ela tinha ido, acho que na história... Paracatu. Ela é raptada, né? Mas nem isso é histórico, sabe? Nem isso é histórico, não. Né? E eu acho que o interessante é que foi o que você falou, assim, é uma história que, real ou não, ela poderia ter acontecido. Se ela não aconteceu dessa maneira, alguma coisa aconteceu, porque senão não se falaria sobre ela. Eu acho que o mais importante é como ela consegue se reinventar diante dessa sociedade que tenta botar ela em caixas que ela não quer entrar, né? Ou ela vai para o convento, ou ela vai para o bordel, não tem muita saída, né? E aí ela se reinventa, e aí se torna um mito. Ô, Daniel, essa é para HBO, né? São 40 capítulos e tal. É completamente diferente da novela em que você vai escrevendo e vai vendo a audiência, a reação, os núcleos. Totalmente. É mais artístico essa? Você é mais livre para escrever o que você quer? Não diria que é mais artístico nem mais livre. Assim, eu diria que a gente tem que ter um outro tipo de abordagem com o trabalho, né? Na TV aberta a gente está brincando com... É um jogo com o espectador. Toda história é um jogo com o espectador, mas na TV aberta é um jogo acontecendo ali na hora, ao vivo, né? Eu estou improvisando e estou recebendo a informação da plateia. Como aqui, se eu fosse fazer uma cena, né? E aí eu já saberia se a plateia está aplaudindo ou não, e eu consigo mudar os rumos da história na TV aberta. Lá não, a gente não tinha público. Então o meu público era a minha equipe, e os notes, a gente recebe muitas observações da produtora e da HBO, né, sobre o andamento da história. Então, eu encarava isso como se eles fossem meus primeiros públicos, né? Agora, como não tem esse jogo, a gente não... É um voo no escuro, a gente brincava, e, ao mesmo tempo, a gente tem chance de voltar e mexer em algo, porque não foi exibido ainda. Então, a gente consegue dar um acabamento diferente. Então, são novelas
mas a maneira de fazer e o produto final são um pouco diferentes, né? Que novela, eu lembro de alguns amigos meus, autores de novela, que eles ficavam meio inconformados com a pesquisa e diziam assim, se eles esperarem um pouco, eles vão aceitar essa personagem. Mas assim, aí tem uma direção que tem pressa, porque não, a gente viu aqui num grupo, e eu já participei disso tanto na política quanto em novela, de você ver aquela sala em que as pessoas ficam discutindo o assunto, né? É muito interessante, porque é quase que um respeito ao fato de que as pessoas não têm que pensar do jeito que você pensa, né? E nem ter essa arrogância de falar assim, não, é o jeito que eu faço, ele tem... Não, se aquilo bateu desse jeito ou desse jeito, talvez eu possa ter um caminho diferente ali, né? Sim. É uma fatia, né? Uma pesquisa, né? Também não representa 100% das pessoas. Mas é interessante, porque eles convidam, eu já fui num grupo de discussão desse, eles levam gente de todas as classes sociais, opiniões diferentes, e aí você ouvir o público falando sobre o que você escreveu, sem saber que você está ali, né? Porque a gente fica atrás daquele vidro. É bem interessante, assim. Você tem vontade de entrar lá e explicar, né? Não é bem assim. E você falou, você sabe da história do Maneco? Porque ele recebia as pesquisas, Manuel Carlos, e ia empilhando, ele não abria os envelopes, né? Aí alguém falou, você não vai abrir? Ele, não, me disseram que a minha vilã está sendo odiada, meu trabalho está certo, então por que eu vou ler isso? Pra que eu vou me preocupar com isso, né? Vamos ver o que uma atriz gravou para você, Daniel. Beja e Ceci entraram na minha vida num momento muito difícil. Mas quando eu li aquele texto, eu fui arrebatada por elas. Eu não tinha dúvida de que eu tinha que fazer essa novela, esse texto tão profundo, tão humano, tão verdadeiro, tão feminino, tão sensível, tão forte. E realmente a Ceci me salvou. A Ceci me salvou. E quando eu conheci o Daniel, ainda na época das leituras de Beja, eu me apaixonei por ele. Então, a minha paixão pela Ceci transbordou para o Daniel. E eu sou realmente, completamente apaixonada pelo Daniel, pelo texto do Daniel, pelos textos do Daniel e pelo Daniel. Essa pessoa tão linda que entrou na minha vida para não sair nunca mais. Nunca mais. É para sempre. E ela deu até pausas dramáticas para falar que é para sempre. Não, e é muito curioso porque eu não conhecia. Eu, antes de virar roteirista, eu era produtor de elenco durante muito tempo. Eu produzia os elencos da novela. E eu nunca tinha trabalhado com a Débora. Nunca, jamais. A gente nunca nem tinha se cruzado. Nunca tinha visto ela. E aí eu soube que ela estava no elenco da Beja. E aí ela conseguiu meu telefone com o André Reis, que era o produtor de elenco da HBO, e me mandou uma mensagem do nada, assim, um áudio lindíssimo, falando, eu estou muito emocionada com o seu texto. E aí fez lá os elogios que ela quis fazer, e aí a gente se conheceu na leitura. E foi essa identificação à primeira vista. Assim, eu falo para ela, a gente é primo, a gente é irmão, a gente é alguma coisa que a gente não sabe, porque a gente pensa muito parecido. A gente, às vezes, no café da manhã, no hotel, quando a gente foi para o lançamento, vou falar um negócio, ela falava a mesma coisa que eu. Aí você vê que tem uma certa identificação. Agora, tem uma coisa interessante sobre a Beja, assim, as pessoas perguntaram muito para a gente se os personagens tinham sido escritos para o ator. Não foram. Mas foram tão bem escalados que a vida de alguns se confunde com a do personagem. Parece que é um pouco a magia da arte, né? Parece que, né, é o personagem que encontra o ator, eu falava isso. É muito legal isso, né? E eu acho muito interessante esse trabalho do escritor, né? Eu nunca escrevi novela nem série, mas nas peças de teatro. É muito diferente você escrever um romance e aí o romance está pronto daquele jeito. E quando você escreve a peça, às vezes eu imagino um pouco o ator, mesmo que seja um outro depois. Porque aí você tem que imaginar a entonação, a emoção que vai colocar. Você vai ouvindo, né? É muito difícil. Um romance, né, que não será lido, não será dito, tem um movimento. Quando você coloca ali para ter aquele diálogo, ele fala com você um pouco ali, né? É um negócio que, de repente, vão surgindo coisas que te surpreendem também. Porque tem a coisa da pesquisa e tem a alma da gente, a alma de quem escreve ali, né? Sim. Bom, mandar um beijo para a Débora, agradecer a mensagem linda que ela mandou. E é um elenco muito legal, né? O elenco é todo muito bom e está funcionando muito, assim. Eu agora estou conseguindo assistir a novela como público, né? Durante o processo não dá. A gente fica procurando a falha, o defeito, né? O que dá para melhorar. Agora eu ainda acho alguma coisa aqui e ali, mas eu estou conseguindo me emocionar como público. O elenco é incrível, assim, incrível. Você participou da escolha do elenco?
impossível não participar, já que eu tinha experiência de produção de elenco, né? Então o Eduardo Pradella e o André Reis fizeram o elenco e eu participei dando ideias, dando sugestões, né? Você como autor, você se mete na direção ali, você vê, você quer ver uma... Eu acho que todo mundo que escreve queria fazer, né? Você queria, mas não. O Assim, André Torquato vai fazer uma peça minha. Agora, poemas. Lindo. Para de se meter o tempo inteiro. Ele chega no ensaio, vai visitar, fica botando o dedo. Eu vou lá, eu tava com uma peça sobre a Bibi também, o Céu de Bibi, eu fui lá, não é essa a intenção, tal. Aí o diretor fala assim... nós somos os primeiros a enxergar isso. Claro. Não tinha nada e de repente a gente viu, né? Aí não querem que a gente dê palpite? Nosso filho... É claro que assim, às vezes eles melhoram, né? A gente não imaginou tão bom assim, né? Mas às vezes não, às vezes a gente imaginou alguns detalhes, assim. Me dá uma agonia, mas eu não me meto. Desde a Globo, quando eu era colaborador, assim, eu aprendi muito com os medalhões, né? Valci Carrasco, o Agnaldo. Nem todos se metem, eles vão até um limite, né? Porque uma obra audiovisual é uma moeda com dois lados. Você tem o texto escrito e você tem a obra mesmo. Então a gente vai até onde a gente pode ir com o texto, né? Não, e da mesma maneira que a gente não gosta que mexa no nosso texto, não dá para você ensinar o diretor a dirigir, né? Porque senão ali a direção é dele, o texto é seu, né? Mas ele foi Ou numa... pelo menos deveria ser, né? Deveria ser. Quando você está escrevendo, por exemplo, Dona Bela, você fica lendo outras coisas? Você pesquisou primeiro, mas aí você continua lendo para... Ah, você fala coisas diferentes do tema? Não. Aí não. você está focado eu sou um pouco naquilo? obsessivo, Então, na Beija eu ficava vendo Mulheres que Correm com o Lobo, era o livro que ficava na minha cabeceira. Não, é obsessão. Eu faço por imersão. Se eu vou ter um tema, eu me jogo ali por imersão. Eu sou assim também. Eu leio antes. A hora que eu tô ali, eu acho que se eu ler outra coisa vai me atrapalhar. Eu acho isso também. Porque aí não nasceu de mim, eu não sei o que é de uma outra coisa, né? É como se você estivesse ouvindo duas músicas ao mesmo tempo, né? Então eu fico naquela música até o final. E isso é louco, né? Porque também depois que acaba, a gente ainda fica com eco, né? Os personagens, a história. Conversando com a gente, né? Pedindo... E é interessante às vezes porque, de repente, você fica com raiva de alguém que você criou, né? Porque é uma coisa assim... Aí o Valci brincava com isso. Ele falava assim, eu faço, me dá uma raiva, põe uma doença na pessoa que eu criei ali. Você brinca de Deus, né? Olha, é engraçado você falar isso. Assim, raiva de personagem eu nunca tive. Porque como eles todos têm um pouco de mim... É como se eu estivesse tendo raiva de alguma coisa em mim. Mas alguns me dão um ranço, assim, alguns me dão pena. E aí... que ele é assim, né? E aí você fala, daqui de onde eu tô, eu vejo que você podia ser diferente, né? Mas eles são o que são, né? Tudo que ele faz é muito bem feito, é muito bem feito. Obrigado pela sua presença aqui. Muito bom esse papo. Intervalinho rápido, a gente já volta pro terceiro sinal. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar, num lindo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fingir nem mentir Pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre. Como uma onda no mar, como uma onda no mar. Eu nunca pensei em silêncio com você, eu me encontrei. Nem precisa falar nada, meu amor, eu sei. Acostumada com um drama, meio que cansei. Eu nunca pensei em silêncio com você, eu me encontrei. Nem precisa falar nada, meu amor, ok. Eu já entendi que eu te quero, e eu te quero. You don't need to say a word. I'll be moving on. I'm locking up that door. Now You don't need to act so cool, 'cause I already fell for you. I already fell for you. Estamos de volta à nossa Arena dos Saberes e recebendo hoje
A voz brasileira mais ouvida no mundo, Ziba, que responsabilidade! Tamo junto, pô, que honra. Sonzeiro, hein, da banda? Irado. Como é que você virou a voz brasileira mais ouvida no mundo? Tão jovem assim? Cara, bom, tem a música que mudou minha vida, que é a Hear Me Now, né? E foi uma música que eu escrevi num momento muito louco da minha vida, assim. Eu tava pensando em desistir da carreira de ser cantor. Eu tive uma banda em Los Angeles, lá onde foi minha formação musical e tudo mais. Só que tive um professor na minha faculdade que falou uma coisa pra mim que me deixou super noiado, assim, naquela idade, que era: se você não estourar até os 25, você Não estoura não mais. estoura mais. E aí eu com os meus 22, 23, essa banda, a gente tinha ganhado um Grammy Amplifier, que era uma banda que estava em super ascensão, a gente estava com uma baita visibilidade e né, eu acreditando ali, aí eu acabei não me dando bem com o outro vocalista, a gente se desentendeu, ele voltou para a Suécia, a banda acabou, e eu falei: meu Deus, eu vou fazer ADM, vou fazer outra coisa da minha vida, não vai dar tempo, né? 22 para 23. Tô muito velho, 22 anos, né? E aí, enfim, vim passar uma temporada no Brasil, conheci o Bruno Martini. Ele falou: cara, vamos abrir a porta do estúdio, assim, e falou: vamos gravar umas músicas aqui, sem muito compromisso e tal. E nasceu a Hear Me Now. Era uma música que ela fala sobre esperança, né? E foi meio no improviso, assim, mas eu acho que era algo que eu estava sentindo, assim, de dentro mesmo, né? O refrão que saiu. O Alok, ele escutou a versão, que é uma versão que vocês vão ouvir hoje aqui, que é mais acústica mesmo. Ele ouviu essa versão e falou: cara, vamos fazer uma coisa junto, quero fazer um negócio eletrônico, uma produção mais para, enfim, para pista. E 6 meses depois, lançamos a música, foi a música que um sucesso mundial, assim, a música começou a... Foi engraçado porque ela virou tema de uma rádio, aí ela entrou num filme, aí ela entrou, foi acontecendo, assim, coisas muito rápido com ela, e ela continuou, né? E aí ela... Assim, até hoje é a minha música, a do Alok também, né? A música mais escutada da gente no Spotify. E ela vai bater 1 bilhão de plays. E agora ela volta e meia viraliza, né? Nos vídeos, vocês devem ver por aí, né? Tem o Naldinho dos teclados, aí tem um senhorzinho cantando no carro. Então é uma música também que ela atinge todas as audiências. Acho que ela tem essa vibe de esperança, essa coisa de energia. Então ela vai... Aquele assobio também meio hipnotizante fica na cabeça. E aí é isso, acho que ela foi quebrando, ela que fez eu me tornar a voz brasileira mais ouvida no mundo. Eu lembro que eu tinha um amigo que estava na Indonésia e ele filmou, assim, estava tocando na rádio. Agora eu estava ontem no México. Então a música ela tem os seus períodos. É engraçado que ela começou no Brasil, depois ela foi para fora, ela voltou para o Brasil, então ela vai em ondas, assim, né? E agora ela viralizou, agora ela entrou no videogame, no Fortnite. Né, no Fortnite ali, e agora subiu de novo no México. E ela então linda, ela tem 10 anos já de Hear Me Now. Ela é linda, você tem uma para voz linda, e não é porque você estava no México que você não vai cantar agora pra gente. vamos lá? Já vamos ali? Já vamos cantar essa. Bom, a galera da passagem vai ouvir a segunda vez, então, agora. Tudo é pra ser na hora que é pra ser, né? Geral assim, ó. Oh, 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 oh. I know you get stronger when you get older. Just don't show your shoulders when you get older. 'Cause things aren't easy, so just believe. Keep it cool now, you never make a sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now. Get to hear me now. If you get to hear, leave excuses aside, speak out your mind, yeah. And don't let it slide.
now. Oh, 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 lindo. If you get to hear me now. Oh, oh. If you get to hear me now. Obrigado, gente. Que onda. Mas ela tem uma magia muito especial, né? Tem uma coisa muito diferente, né? E ela fica no... É louco, assim. Tem também... Tem uma banda... Tem um duo que chama Iguinho e Lulinha. Os caras fizeram a versão em português. Chorei quando me disse tchau. E, cara, os caras estouraram, assim, com essa versão. Estão rodando aí. São João, encontrei com eles. Estavam na turnê, assim, fazendo show com a gente. Tava Loki e Iguinho e Lulinha. E lá os caras. Então, é uma música que ela... Eu acho que em vários formatos, assim, tem alguma coisa que a gente não sabe Com explicar. idades diferentes, eu queria muito né? saber, entender o que Com que idades diferentes. Idades tal. diferentes e, enfim. Você Mas escreveu, é você isso. falou que tinha menos de 25 anos, quando você estava Eu escrevi na com angústia. 22 anos. A letra dela, ela fala, né, assim... O refrão, ele sai no improviso, que é All the lights will guide the way if you get to hear me now. Todas as luzes vão guiar o caminho se você me escutar agora. Todos os medos vão ir embora se você me escutar agora. E aí saiu isso no improviso, eu li, eu falei, caramba, como é que eu vou escrever um verso agora? Quem que vai estar falando isso? Aí eu pensei, eu acho que eu vou escrever uma coisa. Eu tinha muitas conversas também com meu pai, enfim. Vai ser uma conversa de pai, um pai falando para um filho. Então o resto da letra eu fui pegando, assim, conselhos de vida, né? Então, eu sei que você será mais forte quando você ficar mais velho, né? I know you get stronger when you get older. Mas não empine o nariz quando você ficar mais velho. Porque as coisas não são fáceis. Então, acredita em mim agora. Se você não manter a calma, você nunca vai fazer barulho. E aí vem o refrão. Então, foram frases, assim, eu fui pegando, né? O verso, ele veio depois desse refrão que saiu desse improviso. Mas eu acho que todas as frases são mensagens positivas e trazem essa energia. Eu acredito muito em energia, assim. Acho que por isso que ela tem esse lugar, assim, que ele é... Para mim, né? Ela traz um conforto, mas ela também traz uma esperança, né? Independente da língua, né? Você sente isso na música, né? E na melodia, o jeito que ela vem, né? Você começou a compor com 14 anos, isso? Comecei com os 14, tive minha primeira banda de garagem, com os amigos. E aí era meio punk rock, gostava de... Né, adolescente, gostava de Blink, Sum 41, essa onda, assim. Quem que te influenciava na época? Eu tive um tio que tocava guitarra, ele jogava videogame, então eu achava ele era o tio descolado, então acho que eu comecei ali, eu achava legal, eu falei, mãe, me dá uma guitarra. Aí ela não me deu guitarra, me deu violão, que foi ótimo, porque acho que guitarra era muito punk, será? E começou ali, assim, acho que na verdade a primeira aula de violão foi com uns 8 anos, e aí eu voltei, né, com uns 14, aí eu estudei junto com a Malu Magalhães, e que na época ela fez sucesso com 15 anos e tal, e eu vi que ela escrevia as próprias músicas. Eu falei, por que eu vou escrever minhas músicas também? Porque até então minha banda era só de cover, né? A gente tocava as músicas que a gente gostava ali. E aí começou ali essa coisa Pra mim, eu sempre tive facilidade, assim, de sair criando melodias e tal, e depois colocar letra. Foi assim, desde adolescente, assim. O que a sua mulher acha de você? Minha mulher? Calma, vamos ver gato. o que ela acha. Vamos ver o que ela acha. Passando para dizer que eu te amo muito, que você é muito especial para mim, que eu admiro tudo em você, o seu talento, a sua dedicação, o carinho que você tem comigo e com as pessoas ao seu redor, o seu jeito brincalhão de deixar tudo mais leve, e que eu tô muito animada para viver essa nossa nova fase com a Lívia, e que eu tenho certeza que você vai ser um pai maravilhoso. Beijo, te amo. Que demais. É foda. Pô, você é papai, meu. Papai. Obrigado, amor. Te amo, hein? Depois ela vai ver. Pô, pegaram as lágrimas aqui. Pô, fase nova agora. Tá correria, viu? Tenho que ficar mais em casa. Eu quero voltar logo, assim. Agora tá nessa fase da gravidez. Tô até... Enfim, saindo daqui já quero ver se tem algum voo pra ficar um pouco com ela. Vai ser minha primeira, né? Lívia tá vindo aí. E é tão legal, né? Te amo, Elô. Lívia Linda, vai nascer cheia de música, né? Cheia de música, Vai cheia nascer. de sons, né? Sim. Aliás, tem tantas experiências pedagógicas hoje falando da música na gravidez, na primeira infância.
como é que você vai estimulando, né, as sinapses por meio da música. Sim, Para ela né? vai ser fácil, vai ter um pai lá compondo. Já tá escutando um monte lá em casa. Eu não sei se já vai estar enjoado da minha voz. Tanto que eu fico fazendo barulho lá em casa. Já compôs alguma coisa para Lívia? Poxa, eu já tenho algumas ideias, assim. Ainda não tem nada finalizado, mas tem 2 músicas, assim, que eu já... Uma que eu fiz, assim, meio pensando, imaginando, assim, como vai ser. Tem uma em português também que eu comecei, uma poesiazinha. Com certeza, né? Acho que vai... Eu acabo escrevendo. Pra Elô tem algumas. Assim. Você sempre compõe... Você compõe mais em inglês ou você falou que agora você compôs em português? Mas para você é mais fácil compor? Como você começou a banda nos Estados Unidos? Eu tenho uma facilidade no inglês... Mas quando eu pego para fazer em português, eu dou uma atenção especial. É diferente, né? Por ser minha língua materna, sei lá, minha primeira língua. E eu tenho, acho que, um auto-julgamento maior, assim, uma autocrítica. No português? No português, assim. Então, é uma coisa que eu tenho mais um cuidado, assim. E tenho cuidado com todas as minhas músicas, claro. Mas acho que, enfim, sou mais autocrítico, né? Acho que por estar... ali falando mais a língua e tal. Então, também quando eu fui fazer a música pra Elô, eu falei, vai ser em português, pra eu olhar no olho dela e falar na língua que a gente conversa, né? E você começa uma turnê agora? Tenho shows em março e abril, mas agora eu vou lançar uma turnê, ainda não sei quando que vai ao ar o programa, né? Talvez já esteja ao ar as datas, enfim, quem ainda não me acompanha e quiser entrar nas redes sociais vai estar lá. Vai estar lá. Mas eu tô armando uma turnê acústica pela América Latina, então eu vou fazer algumas datas aqui pelo Brasil. Talvez eu passe pelo Rio também. Mas é isso, eu gosto de fazer esse strip down, assim, de trazer as músicas eletrônicas. Eu tive um sucesso agora também, né? A Feel é uma música que viralizou nas redes sociais, então é uma coisa recente, mas eu gosto de, né, e é no eletrônico. E eu gosto de trazer e mostrar para as pessoas como as músicas começam, assim, então no voz e piano, voz e violão. Então vai ser uma turnê... Estamos até pensando assim os elementos, mas eu quero fazer uma gravação com orquestra, então algo mais para teatro, assim, bonito esse ano. Estamos construindo. Como você toca em lugares muito diferentes, né? Canta em lugares muito diferentes. Tem muita diferença assim do público. Você tem uma coisa assim de às vezes você ter uma expectativa e ser diferente, às vezes superar, às vezes um público mais quieto, coisa. O Brasil é muito quente, né? Eu amo. Assim, agora a gente acabou de o carnaval, né? Eu tava com a Alok agora, a gente acompanhei a turnê inteira dele. E é uma loucura, assim, né? O trio de carnaval, milhões de pessoas pulando e a gente é muito quente, a gente gosta de dançar e de curtir e cantar junto e cantar alto, né? Bom, a galera de Los Angeles não vai ver isso, né? Mas, fiz um show agora em Los Angeles, o pessoal fica tipo, tudo bem, Os americanos ali, acho que ficam julgando, é uma coisa meio, sei lá, estão no cinema ali, sentado, assim, não tem muita interação, é diferente, né? Eu gosto mais, assim, A Lady Gaga falou uma coisa parecida depois do show de Copacabana. O que é esse país? O que é esse Brasil, né? Sim, que é uma coisa aqui, muito legal dessa energia. E que outros países do mundo, assim, você sentiu que era mais frio ou mais técnico? A Marília Pêra falava uma coisa que ela dizia assim, às vezes a gente vai fazer uma peça de teatro em algum lugar do Brasil... Não é que as pessoas não estejam gostando, às vezes elas estão adorando, mas é o jeito delas reagirem, né? Elas estão... ela fala, exato. Interior de Minas, né? Eu falei assim, uma vez eu fui no interior de Minas, umas coisas engraçadas, as pessoas não riam. Eu falei, eles estão odiando. Aí quando acabou, era o lugar que ela mais foi aplaudida, assim, tal, porque são reações diferentes. Exato. Não, exato. Nos Estados Unidos também, o pessoal vem, aí fala super bem. Eu falei, meu Deus, foi um fracasso esse show aqui. Aí, não, os caras aí vêm, aplaudem, gostam. É só uma forma de reagir mesmo. Acho que assim, na Europa é muito fria, a Alemanha, né, todos esses países assim, a galera não é tão quente. O Japão, por incrível que pareça... Eles são arrumadinhos, assim, mas você fala assim, mão pra cima, e todo mundo... Então o pessoal interage. Você só tem que aprender algumas frases em japonês, aí você... Aí eles interagem bem, assim, mas não é tão intuitivo quanto os brasileiros. É muito legal isso, né? E saber que a música, ela ultrapassa fronteiras, né? Sim, é uma coisa assim, quando a música vai e toca, né? Ela atravessa as fronteiras do coração, corações diferentes, né? Os seres humanos fascinantes, cada um é de um jeito, e fronteira dos países, né? Você imaginar que o que Bach fazia, né? Aquela época, em lugares tão... E quando não tem letra ainda, né? Mesmo com letra, às vezes você não compreende a letra, mas ela toca de um jeito tão profundo dentro de você...
que é uma coisa assim, é quase que uma celebração da raça humana a música, né? Assim, é a humanidade que se manifesta nessa musicalidade. A gente viu a abertura do Super Bowl agora, quer dizer, a beleza da música latina, né? E nos lembrando que nós somos todos latino-americanos, que cada um tem o seu jeito, mas não tem superioridade e inferioridade, né? Total. Pô, amei essa apresentação do Bad Bunny. Você viu que eram humanos aquelas árvores lá? Sim. Muito legal, né? Aquela produção absurda. A fala dele com a criança, né? A sensibilidade, o toque, essa coisa do sonho, né? Isso de estar dentro da gente. Muito massa. A música é energia, né? Acho que ela vibra ali. São ondas e frequências. E aí você entra naquela frequência, todo mundo se conecta. Putz, o show é uma coisa muito legal, assim, né? Até aqui, quando a gente tá cantando junto aí, todo mundo parece que traz, a gente todo mundo vira um só, assim, né? Eu achei muito, muito massa. E essa plateia, você nunca viu nada parecido no mundo. Pô, que plateia. Pessoal muito legal. E a gente vai encerrar o programa com você cantando mais uma música. Vamos nessa. Eu acho que eu vou fazer uma em português. Vou fazer a música que eu escrevi pra Elô, já que ela me mandou essa mensagem. Vamos lá. Uma música de amor pra terminar. Assim, mano? E eu agradeço o seu carinho, a sua audiência. Prazer poder estar na sua casa. Semana que vem a gente se encontra aqui no Arena. Onde você quer chegar? É lindo como amanhecer. Se realmente for assim, é tudo que importa. O céu pode até mudar, simplesmente escurecer, mas quando eu olho pra você, é tudo que importa. Um novo dia e eu contando as horas. Nunca é tarde pra escrever uma nova história. Às vezes é preciso sentir, outras vezes é preciso deixar fluir. Me disseram que não era bom, mas eu sei, a alegria de fazer um som quando se tem você pra dividir. Posso até sonhar quando existe alguém pronto pra viver por perto. Vem, deixa eu te mostrar